rapaz, estreou ontem com vitória, né, contra o Platense, 2-0, gols do menino Kaique e de Yuri Alberto, né? E o Diniz mostrou que tem estrela, né? Claro, ele mal treinou o time, fez um treinamento só, então foi mais na base da conversa, né? E méritos pro treinador, que primeiro colocou o André na posição dele, né? O Dorival já vinha colocando o André mais pelos lados e tal, agora colocou o André aonde ele rende mais, né? E apostou no Kaique, que era aquela válvula de escape que o Corinthians vinha se ressentindo. Não tinha, né? Aquele jogador rápido. O Kaique tinha jogado 26 minutos no comando do Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. Somando todas as vezes que ele entrou, entrava no final e tal, deu 26 minutos. E ontem o Diniz entendeu que o menino poderia começar jogando como titular, foi premiado, né, com o gol que marcou importante no segundo tempo. Então foi mérito do Diniz, que apostou nesse menino aí, né? E o Garro, né? O Garro tá começando a dar mostras de que pode ser realmente aquela peça importante, né, pro Corinthians, que foi em 24, mas que se apagou em 25 e no começo de 2026, né? Então fale um pouquinho sobre o que aconteceu nessa estreia do Diniz ontem, você que esteve na transmissão do Futebol Energia em Campo, meu caro Rafael Esgrilhos. É isso, Marcelo Lima, até difícil de fazer uma avaliação com 2 atividades, ainda não deu para implementar o seu futebol e tentou mexer em poucas peças, mas o que já chamou a atenção é que ele vai dar espaço muito para os garotos da base, mostrando um pouco mais de intensidade. E ontem para o time da casa, que é o time do Platense, que não vinha há 5 jogos sem vitória, foi um acontecimento, porque o Platense tem 120 anos de história e foi campeão pela primeira vez em 120 anos no ano passado no torneio Apertura. Então ontem no Coliseu de Vitória foi casa cheia, foi um grande acontecimento ali na Grande Buenos Aires, e então o time propôs o jogo. E o Walter Zunino, que é o técnico da equipe do Platense, foi muito inteligente quando ele colocou uma dobra de jogadores pelas laterais para conter um pouco a movimentação do Mateuzinho e do Matheus Bidu, que muitas vezes funcionam mais como dois jogadores articuladores de jogada, saída de jogo. Então o que aconteceu? Ele colocou do lado direito o Saborido e também um bom jogador, que é o Guido Maineiro, pelo lado direito no campo ofensivo, e do outro lado o Tomás Silva e também o Lote, centralizado na Encina. Isso acabou atrapalhando a subida de jogo dos laterais, tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu, e o Kaique foi obrigado a ficar recuado. Então a bola ficava só lá na frente quando tinha o contra-ataque para o Yuri Alberto. Então ficou muito longe o Garro, muito longe o André Luiz e também o Breno Bidon, porque ficou acuado nessa questão. E o Hugo Souza fez 2 grandes defesas, principalmente numa cabeçada do Vasquez no primeiro tempo, onde ele fez uma grande defesa. No segundo tempo, qual foi o pulo do gato? Primeiro, que o time do Corinthians teve mais espaço para jogar. E quando o Diniz entendeu como é que era o sistema de jogo da equipe do Platense, o que ele fez? Ele centralizou e aproximou muito mais o Rodrigo Garro da linha ali perto do gol. Então ele teve mais oportunidade para transitar e articular as jogadas e conseguiu tirar daquela zona de marcação o Kaique. Então o Corinthians teve mais opções no ataque e mais espaço. Então começa a jogada num belo lançamento do Rodrigo Garro para o Kaique, que teve toda a frieza do mundo para dar um taquito na bola e fazer 1-0, e depois o lance do segundo gol sai da origem de um lateral. O Mateuzinho faz o levantamento na área, perto da área, na entrada da grande área, ela passa por 2 jogadores de marcação do Platense e sobra para o Rodrigo Garro, que oferta essa bola para o Yuri Alberto, que também com muita frieza diante do goleiro. E também teve a questão da expulsão do Saborido, que era lateral direito da equipe do Platense, que ajudou o time do Corinthians. É claro, sair de uma situação incômoda de 9 jogos sem vencer era o esperado. Se o desempenho no primeiro tempo ficou muito abaixo, no segundo tempo mostrou que o time tem amostras de reação. Veremos agora nos próximos jogos. Mas o Corinthians ontem iniciou muito bem, iniciou com vitória, 3 pontos e a liderança do grupo, porque teve 1-1 entre Santa Fé
e a equipe do Peñarol jogando ontem na Colômbia, então deu um passo importante o time do Corinthians na estreia do Fernando Diniz, mas ainda não dá para sentir que começou o dinizismo no Corinthians. Tá, mas a atuação do Garro ontem, fazia tempo que eu não vi ele jogar tão bem assim. Já tem a ver com alguma movimentação do Diniz, Ranieri? A gente até comentou aqui, né, acho que nessa semana mesmo, na semana passada, ontem, né, eu já tava falando, eu falei assim, sinceramente, eu acho que o Garro é um jogador que vai ser muito beneficiado. É verdade, você falou isso ontem. Com a chegada do Fernando Diniz, por quê? O Fernando Diniz, ele gosta de jogador técnico, primeiro ponto. Ele gosta de jogador que sabe jogar com a bola. Né? Não à toa, o Garro, ele foi o capitão do Corinthians, né, então ele deu, se eu não me engano, né, ele deu o quê? Um moral pro Garro pra mostrar, você é um cara importante. Você tá 1 ano e meio quase sem conseguir jogar futebol, mas você é um cara importante. O Leandro Rossi coloca aqui, estrearam em 2026 o Garro e o Hugo Souza, até porque o Hugo fez uma defesaça aos 31 minutos do primeiro tempo, né? E tava 0-0 ali a partida, né? Então foi uma defesa fundamental. E o Garro, ele dá 2 passes para gol e ele quase dá um terceiro passe para gol também, né? Uma cabeçada que ele dá ali, assistência, né? E assim, foi uma boa partida do Garro. Então eu acho que a tendência é justamente essa. O Sgrills até trouxe aqui alguns pontos, como por exemplo, o Bidon e o Garro não podem jogar juntos. Dá para jogar junto, né? Tanto que o Diniz, o que ele fez no sistema do Corinthians? O Bidon, muitas vezes, ele estava aberto pelo lado direito, mas ele não era um meia-direita. Ele só fechava o corredor. Ele tem uma obrigação de marcação, assim como o Kaique tinha do lado esquerdo, fechar o corredor. Mas o Bidon, ele caía para o meio como um articulador junto com o Garro. Então ficavam 2 articuladores, aí os laterais do Corinthians avançavam, o que dava, né, essa amplitude e profundidade pelos lados, e o Kaique virava um segundo atacante. Ele colava ali no Yuri Alberto, né, para justamente chegar, pisar a área e fazer gol. Então ele começava como um ponta esquerda, mas ele terminava como um atacante ao lado do Yuri Alberto. Então assim, dá para você ver alguns pequenos detalhes do Fernando Diniz nesse time do Corinthians. O André Luiz como segundo homem de meio campo, finalmente, sabe? Porque ele é camisa 8. Aí você vai pegar um jogador que é bom no que faz ali, na função de camisa 8, que é promissor, que vai render grana pro Corinthians, aí você vai acabar com o cara porque você acha que ele é um meia-direita, um meia-esquerda, que infelizmente era o que o Dorival ele vinha fazendo. E você percebe a mudança de postura também do Corinthians. Obviamente que o Corinthians ele tenta sair jogando em muitos momentos, só que quando percebe que não dá, o que os jogadores faziam? Davam um bicão pra frente. Tem até aquele áudio, né, de uma das paradas técnicas, que o Diniz ele fala assim, não, se errar, F, né? Ele fala, não tem problema, pode errar, se errar não tem problema. Então eu acho que já dá, obviamente que é cedo ainda, não dá pra falar que, o trabalho do Fernando Diniz já tá surtindo efeito, e também não dá pra dizer que o Corinthians, assim, tá voando porque venceu o Platense. Uma vitória importante, dá um alento pro torcedor, acaba com aquela sequência ruim, negativa, e também dá mostras de que Diniz, ele deve cumprir a palavra, ou pelo menos vai tentar cumprir a palavra de quando ele chegou. Que a gente sabe a característica dele, usar os jovens da base. O Kaique é um exemplo, ele entrou bem, ele apostou no Kaique, ele elogiou o Kaique na apresentação, foi lá, escalou o moleque fez um bonito gol, e também saber jogar com esses medalhões e jogadores mais técnicos e com menor intensidade. E o Garro, né, ele joga muito bem, é o grande destaque do Corinthians aí nessa vitória do Platense. E o mérito que ele cita também na entrevista coletiva é que ele já conhecia como adversário o que o Kaique já apresentou no jogo contra o Vasco, analisou a partida que ele teve mais minutos contra o Capivariano e foi atrás no scout para ver o quanto ele rendia também em outras partidas, até na categoria de base. Então você vê um zelo com os garotos que o Diniz vai ter. E isso mostra que os experientes vão ter que jogar, que vai ter que ter intensidade, porque senão os garotos vão passar, e ele não tem medo de colocar. Quem esperaria ontem que o Kaique seria o titular? Poderia até ter o Lingard no comando de ataque, como começou o jogo na última partida do técnico Dorival Júnior. Então mostra que esses garotos vão ter cada vez mais espaço no time do Diniz. Agora, Sgrills, eu tô curioso para saber uma coisa, né? Então ontem foi facinho ali, você tinha dois jogadores ali que ficavam mais soltos, e o Garro era um deles. Sim. Então você tinha o Yuri Alberto, que pressionava a saída de bola adversária, e o Garro.
mas que eles não tinham aquela obrigação de fechar linha, de voltar, né, de aquela obrigação de recomposição mais forte. Porque o Kaique, jovem, fazia do lado esquerdo, do lado direito era o Bidon, que é outro jovem, e os dois volantes do Corinthians de intensidade, Ranielli e também o André Luiz, né, mais centralizados. Agora, imagine quando o Memphis, por exemplo, tiver à disposição. Aí você vai ter Yuri Alberto, Memphis Depay e o Garro. Quem que vai fechar o corredor como fechou o Kaique ontem? Essa é a minha dúvida. E esse era o grande problema do Ramon Dias, que ele não conseguiu solucionar. O Corinthians ficava muito vulnerável quando jogava com esses três por causa disso, porque voltavam só de jogadores de linha, eram 7 jogadores de linha para marcar, e outros 3 não marcavam com a mesma intensidade. O Dorival, em alguns momentos, ele conseguiu meio que contornar isso, porque nunca jogavam os 3, né? Então ele meio que conseguiu ali esse problema de você ter, né, pelo menos 8 jogadores de linha para marcar. Mas eu quero ver como o Diniz vai fazer quando o Memphis estiver à disposição, o Garro também e o Yuri também, porque claramente ele adota as 2 linhas de marcação. 8 jogadores marcando com intensidade. Quando você tem os 3, só sobram 7 jogadores e isso deixa o Corinthians mais vulnerável. Agora, do time que jogou ontem pro time que vai jogar domingo, o que ele deve permanecer ali, manter igual ou mudar? Porque o adversário domingo é muito mais forte que a Platense. Ele deve manter a estrutura, né, Danilão? Ele deve manter a estrutura do que ele apresentou nesse jogo, mas é claro que vai passar também pela parte física, porque o problema crônico físico do Corinthians não é porque troca um treinador que ele vai parar. Então vai ter muito da recuperação dos jogadores, né? O time já regressou, já iniciou as atividades na manhã desta sexta-feira lá no CT do Parque Ecológico do Tietê. Então vamos ver aí como vai ser a evolução física desses jogadores. Ontem o técnico Fernando Diniz perdeu alguns jogadores considerados reservas por lesão. Perdeu o Tchoca, já não tinha o Caio César, esse já está em transição e pode ser uma novidade. Então, caso o Caio César tenha a oportunidade e treine hoje e amanhã com bola, eu não duvido muito não que ele coloque no lugar do Kaique. Mas ele deve mexer pouco na estrutura. Se não tiver nenhum problema físico, ele deve atuar com os mesmos 11 jogadores ou até mesmo com a entrada do Matheus Pereira para ter um controle mais de bola no meio-campo. Porque o Matheus Pereira tem um índice de erro de passe, porque ele não dá passe do lado e para trás. Ele dá o passe vertical. Então é um cara diferente do meio-campo. Talvez para ficar um pouco mais com a bola, jogar em casa e propor o jogo, ele coloque o Matheus Pereira no meio-campo. Mas deve fazer poucas mudanças.